E aí pessoal, tudo bem? Em eletrônica aplicada, hoje eu quero te mostrar como é a utilização de sensores ópticos com o Arduino. Vamos lá? Para que você possa utilizar sensores ópticos com o Arduino, primeiro você tem que conhecer quais são os seus tipos. De modo geral, nós temos sensores ópticos de barreira, de modo difuso ou retroreflexivo. Bom, o sensor óptico de barreira, ele consiste em duas unidades separadas, sendo cada uma montada em lados opostos, formando então um caminho para que possa ter a passagem e detecção de um determinado objeto. Quando o objeto então realiza a passagem, o objeto ele interrompe a comunicação entre o emissor e o receptor. É assim que um sensor óptico de barreira detecta a passagem de um determinado objeto. Já o sensor óptico difuso, ou também chamado de difuso refletido, ele tem o emissor e o receptor alocados na mesma unidade. O emissor fica emitindo a luz, enquanto o receptor ele espera receber essa luz de volta. E quando houver então a passagem de um determinado objeto, a luz que é emitida pelo emissor ela vai ser refletida em todas as direções. E aí sim ela vai retornar de alguma forma ao receptor. Já o sensor retroreflexivo é uma mistura do sensor de barreira com o sensor difuso, tem características de ambos. Ele utiliza um refletor, um espelho prismático, um espelho específico, ou uma fita refletora, de modo que a luz retorne continuamente do emissor para o receptor. Então, o difuso envia luz, quando o objeto passa, a luz retorna. O barreira ele envia luz constantemente. Fica recebendo, o objeto interrompe. No caso aqui do retroreflexivo, com o uso do espelho, a luz ela é retornada continuamente para o receptor. Quando o objeto então passar pela barreira que foi criada entre o sensor e o refletor, o objeto vai interromper então a recepção do sinal de retorno. E é dessa forma que um sensor retroreflexivo detecta então a presença de um objeto. Vamos conhecer agora o sensor óptico difuso do modelo E18D80NK. Esse sensor pode ser encontrado com a identificação de sensor óptico, sensor infravermelho, sensor reflexivo, sensor de proximidade ou até sensor fotoelétrico. Independente da forma que você o encontrar, ele vai possuir aí um LED indicador de atuação, para que você possa visualizar que o objeto está sendo ou não identificado. Você também irá observar que ele tem um parafuso de ajuste para que você possa determinar qual a distância de detecção do objeto você quer que haja atuação daquele sensor. Você vai encontrá-lo aí com diversas cores, por exemplo, no modelo com 3 fios azul, marrom e preto. Pode encontrá-lo também com 3 fios amarelo, verde e vermelho, ou ainda amarelo, preto e vermelho. Você deve ficar então muito atento a essa questão aí das cores dos fios que você vai utilizar. Bom, no modelo que tem marrom, o positivo é o marrom, o negativo é o azul e o sinal a ser informado é o preto. No modelo vermelho, verde e amarelo, o vermelho é positivo, o verde é o negativo e o amarelo é o sinal. E no vermelho, preto, amarelo, preto é o negativo, amarelo é o sinal. Então o que nós podemos observar é que vermelho sempre é positivo, amarelo é sempre sinal. Agora as outras cores você tem que ficar atento. O preto, dependendo das cores que estão juntas dele, pode ser o sinal, aquele que você vai ligar no seu microcontrolador, por exemplo, ou ele pode ser o menos, o negativo da alimentação. Você tem que consultar o manual, o fabricante ou o site onde você comprou, ou o datasheet, para que você possa confirmar as conexões elétricas. E por falar em datasheet, vamos ver quais informações que o datasheet nos apresenta. Bom, então ele indica aqui que a tensão de entrada, o input voltage, é de 5 volts, ideal para conexão com microcontroladores de modo geral, um consumo extremamente pequeno, entre 25 mA até 100 mA, tá? A dimensão dele é com um diâmetro de 1.7, um comprimento aí de 4.5, o comprimento do cabo aí é de 45 centímetros. Bom, esse aqui é de um fabricante, tá? De um elemento que eu encontrei. Pode ser que existam outros com cabos maiores, inclusive eu já até os encontrei. A detecção de objeto, pode ser até alguns objetos transparentes ou opacos, não pode ser totalmente transparente, mas tem que ter testes. Às vezes você vai ter que fazer alguns testes para verificação se ele atua ou não. Ele é do modo difuso, refletivo, ou apenas difuso, tá? A distância sensora dele é de 3 centímetros até 80. É ajustada através daquele parafuso. E é interessante que é o seguinte, existe uma tabela de cores que, de modo que o branco é mais detectável,
E o preto muito menos detectável. Então, você ajustando para uma determinada cor, né, por exemplo, a 40 centímetros, não quer dizer que um objeto de outra cor vai ser detectado na mesma distância. Então, você tem que fazer o ajuste de acordo com o objeto e a cor que você vai detectar. Ele tem aqui uma configuração, né, que é com a saída NPN. Eu não vou entrar aqui no detalhamento, mas os dois tipos basicamente são NPN e PNP, de modo geral para conexão com microcontroladores. Isso não vai fazer tanta diferença, tá? Porque o microcontrolador sempre tem alimentação própria, e você consegue, utilizando uma fonte, conectar facilmente tanto sensores NPN quanto PNP, com os microcontroladores, utilizando para isso também resistores de pull-up ou de pull-down, para garantir o nível lógico que será recebido. E a temperatura de trabalho dele aí é de temperaturas negativas, até de menos 25 até 55 graus. Vamos verificar agora a conexão com o Arduino do sensor E18D80NK. Eu tenho aqui uma matriz de contato onde eu já fixei aqui o meu Arduino Nano. O meu modelo que eu disponho aqui para o sensor, ele tem o fio preto, que deverá ser conectado ao GND, um fio amarelo, que será o sinal conectado ao pino de entrada do Arduino, e o mais 5 volts, que é onde eu tenho que conectar aqui a alimentação do meu sensor. É altamente recomendável que você utilize um resistor de 10K entre o sinal de saída e o sinal de 5 volts, entre a alimentação. Esse resistor é conhecido como pull-up. É um resistor utilizado para garantir o estado de nível lógico no sensor. Bom, no meu caso aqui, eu já peguei um resistor de 10K e já fiz a soldagem diretamente nos fios, entre o fio amarelo e o fio vermelho. Então, por isso, você não verá aqui o resistor de 10K representado. Então, eu liguei aqui o meu fio vermelho, no ponto aqui dos 5 volts, liguei o fio preto no GND, tá? E liguei aqui o fio amarelo no pino 2. Isso é importante, pois esse pino 2 é o pino que eu vou utilizar lá na programação para poder identificar que o meu sensor está atuando. Então, recapitulando, 3 fios. Vermelho, 5 volts, preto, GND, amarelo no D2, e entre o amarelo e o vermelho eu tenho um resistor de 10K que está soldado diretamente aqui nesses fios. Vamos ver agora então, finalmente, numa programação básica do Arduino, utilizando aqui o sensor E18D80NK. Bom, eu já estou aqui com o sketch aqui do Arduino aberto, Então eu vou criar aqui o meu programa, ok? Bom, é interessante você, na criação dos seus programas, criar o cabeçalho, informações na parte superior. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou direto para a programação, apenas para te exemplificar como deve ser realizada a programação básica para este sensor. Bom, como eu conectei aqui o meu sensor no pino 2, eu vou criar aqui uma variável para identificação desse pino mais facilmente. Então, o meu sensor está no pino 2. Então, aqui é o pino onde o sensor está conectado. Vou criar também aqui uma outra variável, que é para fazer a leitura do estado do meu sensor. Ok? Então, eu vou criar aqui, não precisa nem declarar um valor inicial para ela, porque ela vai ser proveniente da leitura do pino. Então, isso aqui é variável para armazenar o estado do sensor. Bom, agora eu tenho que criar aqui no void setup a declaração, declaração de que eu tenho aqui um pino de entrada. Então aqui o meu pin mode, onde o meu sensor é um input, uma entrada. Como eu vou apenas mostrar inicialmente aqui o resultado através da porta serial, então eu tenho que declarar também que eu vou utilizar a minha porta serial na velocidade padrão de 9600 bps. Bom, então eu declarei uma variável para associar o número do pino do sensor, uma variável para armazenar o estado da leitura do sensor, e declarei que eu estou utilizando então um pino aqui de entrada, que é o meu sensor, e vou utilizar a porta serial. Bom, agora eu vou fazer então o meu loop, o meu laço principal.
Meu programa inicialmente vai ser bem simples. Eu quero primeiro saber como é que está o estado do meu sensor. Ou então eu tenho que receber, né, no estado do meu sensor o que está acontecendo lá fora, né? Ou seja, o que o meu sensor está lendo. Então, esta variável que eu criei estado, ela vai dar aqui o comando, né, digital read, e eu vou armazenar então em estado como está realmente o meu sensor. E agora, o que eu vou fazer é escrever na porta serial o valor do meu sensor, aquilo que eu estiver lendo, ok? Bom, então, né, vou colocar aqui um serial print line, simplesmente estado. Esse, né, é o código bem básico, bem simples, para que eu possa visualizar, né, o meu estado do meu sensor. Bom, eu vou fazer então aqui o download, né, para o meu microcontrolador, né, para que eu possa então, né, visualizar os resultados aqui através do meu monitor serial. Tá? Então nós veremos, né, uma coisa interessante desse sensor. Tá? Vamos abrir aqui o monitor serial. Você vai observar que inicialmente ele vai ficar mandando 1, ou seja, o estado do sensor não atuado é com 1. Tá? Então, para que a gente possa fazer alteração aqui, né, no estado do sensor, a gente tem que posicionar a mão. E isso ocorre quando a gente posiciona, ele passa a enviar 0. Né? E quando a gente retira, ele passa a enviar 1. Tá? E quando a gente posiciona novamente, ele manda 0. Bom, galera, com relação a essa apresentação utilizando aí sensores óticos com o Arduino, né, em especial o E18T80, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que estejam todos bem, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, pessoal.